Como trabalhar a saúde sexual do homem, disfunção erétil, ejaculação precoce, dismorfia peniana, que técnicas e exercícios cabem nesses lugares? Olha, eu fiz uma aula sobre isso, no caso a disfunção erétil, na terça-feira. Quem não viu, pelo amor de Deus, o que você está fazendo? Né? Você não assistiu? Porque acho que quem fez a pergunta talvez não viu a aula também, né? Não viu. Eu mandei lá no grupo. Mas enfim, tava lá. Fiz. Tá neste Instagram e também neste YouTube, nesse canal do YouTube. Tem lá na aula de terça-feira eu falei justamente sobre a disfunção sexual, tá certo? Então eu fiz uma aula sobre isso na terça, então confira lá no canal e no Instagram. E basicamente a primeira coisa que a gente vai fazer é eliminar fatores orgânicos, né? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é eliminar fatores orgânicos. Tipo assim, será que é uma coisa física, fisiológica e tudo mais, e no urologista, tá? Fazer essas coisas. Depois, a gente precisa descobrir todos os contextos em que esse problema acontece ou o sofrimento se intensifica, tá? Então, todos os contextos, a gente está falando de disfunção sexual, em quais contextos isso acontece? Com todas as mulheres que ele se relaciona, por exemplo, ou homens, né, que ele se relaciona, com todos? Ou tipo, pessoas específicas? Tá? A gente precisa saber disso. Em que momentos, quando ele está usando alguma substância ou não, de dia, de noite, depois do trabalho, está estressado, a gente precisa saber os contextos em que isso acontece. Se a gente está falando da dismorfia peniana e tudo mais, que é uma coisa mais característica física, aí a gente está pensando na questão do sofrimento se intensifica. Em que contextos esse sofrimento se intensifica? Quando ele vê uma mulher bonita, quando ele pensa em alguma coisa, quando alguém comenta sobre a questão sexual e tudo mais, tá? Quais contextos ele sofre com isso também. Aí a gente vai lidar então com os pensamentos do antes desses contextos, do durante esses contextos e do depois desses contextos. E também a gente vai trabalhar com sua autoestima, principalmente nesses casos aí que é uma característica física, mas em todos a gente vai lidar com a autoestima para saber o que significa, né, para o paciente. Muitas vezes, é porque eu não sou viril, porque eu não sou homem suficiente e coisas variadas. Aí nesse sentido a gente vai trabalhar com esses pensamentos, essas interpretações aí que lidam com a autoestima também. Aí a gente vai lidar com seus comportamentos de segurança que acabam só atrapalhando. Alguns pacientes, por exemplo, podem, eu não consigo transar mesmo, vou ficar vendo pornografia. Só que esse comportamento de ver pornografia só vai piorar as coisas. Porque que ele pode criar uma associação onde ele só vai ter uma ereção vendo a pornografia. Isso vai distanciando ele cada vez mais da sua parceira, do seu parceiro, né? Ele pode criar uma coisa onde ele só vai realmente ter o tesão naquele momento. Ele pode começar a escalar aí, transformar um vício em pornografia, né? Criar uma dependência daquele conteúdo para sentir tesão e tudo mais. Isso afetar o relacionamento amoroso também, porque às vezes ele fica exigindo de certo modo coisas irreais ali pro parceiro, pra parceira, né? Nesse sentido. Então a gente precisa lidar com esses comportamentos de segurança. Muitas vezes alguns pacientes, com medo de ejaculação precoce, por exemplo, vai lá e se masturba antes de fazer sexo. Só que isso às vezes vai dificultar a questão da ereção, né? Então a gente precisa avaliar muito bem esses comportamentos de segurança que talvez ele tenha que atrapalha na realidade as coisas. E na questão das técnicas, tá? Você vai usar todas as técnicas. Todas as técnicas cabem aqui. Seja a questão do método socrático, que é questionar todos esses pensamentos, os contextos que ele tá e tudo mais. A psicoeducação sobre o funcionamento disso, do modelo cognitivo, da conceituação do ciclo de manutenção da dor, dos seus comportamentos de segurança, tá? Também, às vezes, do que significa esse diagnóstico, quantas pessoas no mundo têm isso, como lidar com isso, tudo mais. Cartão de enfrentamento, tá? Para ele enfrentar tudo isso, vantagens e desvantagens, para ele fazer o que precisa ser feito. Experimentos comportamentais, para ele testar coisas diferentes. Biblioterapia, fazer ele pesquisar coisas, fazer algumas leituras, exposições e por aí vai. Então você vai usar todas as técnicas, tudo dependendo aí do pensamento do paciente e os comportamentos que ele acaba tendo, tá? Deixa eu ler aqui alguns comentários, mas antes, senão eu vou perder os comentários. Gente, a pornografia está acabando com os relacionamentos. Eu tenho percebido que não é só com homens e mulheres, também está entrando. As mulheres também estão entrando nessa. Isso, exatamente. A mulher também entra nessa, tá? Já vi casos de mulheres que entraram em contato também buscando ajuda para essa questão, tá? Então tem isso sim.
Sim, acaba com o relacionamento por conta disso, cria essa questão irreal e tudo mais. O homem é muito sozinho, às vezes ele tem muito medo, ou ele às vezes acha que nunca vai conseguir um bom relacionamento, e aí ele se prende naquilo, é complicado. Mas é todo um contexto aí, né, o motivo dessas coisas estarem acontecendo. E a pornografia é muito complicado porque é muito fácil. Diferente de uma droga, às vezes você precisa ir comprar a droga e tudo mais, né, a bebida e tal. A pornografia é muito fácil. E ela não tem nenhum efeito colateral físico, né? No sentido de você se masturba, você não tem um efeito colateral físico, né? Enquanto a droga você fica mal, não sei o que, as pessoas percebem. Você vai ali, se masturba no banheiro, ninguém vai saber, né? Então é uma coisa bem complicada. E aí, você gostou do conteúdo desse vídeo? Porque se você quiser assistir o conteúdo dessa aula na íntegra, basta acessar o meu canal de lives aqui no YouTube. Você pode encontrar o link na descrição e além dessa aula completa, você vai encontrar também muitas outras aulas para te ajudar na sua prática clínica aí da psicologia. Então clica aí embaixo e eu te vejo lá.